Retornando, Norberto Bobbio vai então fazer uma reflexão nesta caracterização do poder político com relação à sua finalidade. E aí ele vai chamar a atenção para o fato que durante muito tempo, então se a gente pensar desde fundamentalmente ali de Platão, de Aristóteles, até Maquiavel, especialmente, nós sempre pensamos a política de forma prescritiva, ou seja, se pensava a política em função do dever ser, isto é, se estabelecia a finalidade como característica que definiria de forma adequada o exercício do poder político. Essa perspectiva ela vai ser abalada a partir de Maquiavel, que vai inaugurar de forma mais significativa, conceitual, teórica, não que isso não tenha surgido antes no pensamento político, mas em Maquiavel, que esta perspectiva ela adquire um patamar de sistematicidade, vai inaugurar uma perspectiva descritiva das relações políticas, ou seja, não se trata mais de pensar como deveria ser o exercício do poder político, mas como efetivamente esse exercício se dá. Então é nesse sentido que aquelas perspectivas prescritivas, elas definiam a política a partir da sua finalidade. E o que Maquiavel vai chamar a atenção, e a partir de Maquiavel passa a se considerar isso, e a concepção moderna e contemporânea do Estado, ela, digamos assim, assimila isso, é que a organização política, o Estado, ele pode ter múltiplas finalidades. Pode ser o bem comum, pode ser a paz, pode ser o desenvolvimento de cada um, pode ser a prosperidade, enfim. Você tem um leque enorme de finalidades que vão legitimar de uma forma ou de outra a constituição do Estado. Mas não é isso propriamente que define o poder político. Ora, o que não significa que a finalidade não possa estar presente, mas não é pela finalidade que eu vou caracterizar o poder político. Isso, Max Weber vai insistir muito nisso, na esteira, digamos assim, dessa reflexão que vem de especialmente Maquiavel. Ele vai dizer, olha, faticamente, historicamente, o que caracteriza o poder político é a posse de determinados meios, mais especificamente de meios de coerção. Então, não é a finalidade que define o poder político, é a posse desses meios. Esses meios, eles podem viabilizar ou não determinadas finalidades, ou seja, não há uma exclusão necessária de finalidades em relação a esses meios, mas não são esses meios que definem o poder político. Então, isso em Maquiavel já aparece, quer dizer, Maquiavel vai apontar, por exemplo, já avançando um pouco com a reflexão posterior que a gente vai fazer sobre ética, ele vai dizer, olha, o que a gente entende de ética na tradição cristã é uma coisa, a política é outra. Então, as finalidades éticas mais elevadas, elas não caracterizam a ação política, o que não significa que em determinado momento elas não possam entrar na lógica da ação política quando elas eventualmente têm alguma função estratégica, sejam convenientes, digamos assim, para a conquista e para a manutenção do poder político. Então, não é que o poder político ele seja avesso à perspectiva da finalidade. Pelo contrário, até para se legitimar, via de regra, se constitui uma narrativa, um discurso baseado em determinadas finalidades. Então, a justiça, o bem-estar, a igualdade de classes, a prosperidade, assim por diante, são finalidades que aparecem legitimando o discurso do poder. Mas não é isso que caracteriza o poder. O poder ele vai se caracterizar por esta posse dos meios, ou seja, eu tenho o poder político se eu tenho os meios necessários para induzir, coagir, forçar conduta. Se eu não tenho isso, não adianta, a finalidade pode ser elevada. E mais, não é a finalidade que vai garantir o exercício do poder político, a não ser que essa finalidade seja importante no processo de legitimação, pode ser assim, do poder político. Então é nesse aspecto que Norberto Bobbio está chamando a atenção para o que caracteriza propriamente o poder político. E aí ele vai vai chamar a atenção para duas exceções, que seriam finalidades intrínsecas ao poder político, na ordem interna nas relações internas a ordem e nas relações externas a defesa nacional. Então essas seriam as únicas, digamos assim, finalidades intrínsecas, ou seja, eu não tenho poder político se eu não consigo estabelecer uma determinada ordem,
ou seja, uma subordinação ao exercício do poder. E segundo, eu não tenho poder político se um ator, se um agente externo inviabiliza o exercício desse poder. Então, a ordem interna e a defesa no âmbito externo seriam as únicas finalidades que seriam intrínsecas à posse dos meios. Ou seja, eu só tenho os meios propriamente políticos, os meios de coerção, na medida que eu possa estabelecer internamente a ordem e possa impedir que algum outro país, alguma outra instância interfira no exercício desse meu poder político. Se não for isso, na realidade eu não estou tendo os meios. Por isso que são finalidades intrínsecas ao domínio dos meios de coerção. Paramos já já e já retornamos.